no expediente, de acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Discussão e votação únicas. Projeto de resolução número 1/2018. Da nova redação ao caput do artigo 5º da resolução número 7 de 24 de junho de 2013, que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Vinhedo e da outras providências. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, avulso com os senhores vereadores. E projeto de decreto legislativo número 2/2018 sobre a concessão de título de cidadão vinhedense ao ilustríssimo senhor coronel José Ricardo Trevisan Arantes. Quórum 2/3, com parecer da Comissão Especial de Proposições e Honrarias, avulso com os senhores vereadores. De acordo com o artigo 98, projeto de resolução número 1 de 2018, de acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única o projeto de resolução número 1 de 2018. Algum vereador querendo... Peço a palavra? Peço a palavra, senhor presidente. Discutir com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Projeto de resolução 1 de 2018 esteve na pauta 2 semanas atrás. Inclusive, eu fiz a solicitação do pedido de vista. Era um projeto que tinha tramitado há poucas semanas e a gente não conseguiu conversar com alguns vereadores e, inclusive, eles precisavam fazer algumas pesquisas. Então, eu quero encaminhar o voto contrário a esse projeto, explicar a razão, respeitando as intenções da mesa, que, pelo que eu entendi, é no sentido de resolver um problema, que é a dificuldade de nomear os membros da Controladoria Interna. Mas eu acredito que esse é um órgão bastante importante. Expliquei isso há 2 semanas atrás. É um órgão que é responsável pelo controle interno, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive, tem considerado os órgãos de controle interno como órgãos parceiros do Tribunal de Contas, e para isso ele tem feito uma série de exigências, inclusive tem solicitado, né, as atas, o que tem sido feito por esses órgãos de controle interno. O rigor cresceu bastante nos últimos anos, né, por exemplo, não é possível ter a nomeação de pessoas que não são do quadro efetivo, né, precisa ser do quadro efetivo para ser nomeado para o controle interno. E eu enumerei aqui há 2 semanas também 10 responsabilidades do setor de controle interno, né, que passam pela questão do acompanhamento do cumprimento das metas fiscais, dos restos a pagar, inclusive, ao final de cada exercício, o controle interno, é indicação do Tribunal de Contas, assina junto a finalização dos exercícios fiscais de cada órgão. Portanto, eu acho que era importante que a Câmara pensasse numa forma de ampliar a retaguarda que tem esse órgão, né? Inclusive, eu sou a favor de ter uma gratificação para esses profissionais, porque eles precisam dedicar mais tempo e, para fazer corretamente, precisa de um bom tempo para analisar as contas, essa que é a verdade. São corresponsabilizados na eventualidade de algum problema que tenha na casa, ou qualquer órgão público, né, do ponto de vista da legislação, é assim que funciona. Há uma corresponsabilização. Se você verificar um problema, aquele problema ele é muito evidente, passou pelo órgão de controle interno, e isso não foi visualizado, não foi apontado, o órgão de controle interno pode sofrer sanções legais. Inclusive, nós passamos por essa questão na nossa cidade há poucos anos, né? A questão da merenda escolar acabou responsabilizando o prefeito, acabou responsabilizando os secretários que assinaram, e o controlador também foi responsabilizado, né? Ele também ingressou na ação civil pública por essa razão. Então, nesse sentido, eu acho que diminuir
um membro não é a coisa mais positiva nesse momento. Alguém pode perguntar, por que não apresentou uma emenda? Porque a emenda seria para eventualmente colocar 3. Né? Então, se é difícil, está sendo difícil deixar 2 pessoas, então eu vou votar contra, para ver se eventualmente tiver a maioria os votos contra, que a gente permaneça pelo menos com os 2 membros. Essa é a minha votação e a minha explicação. Obrigado a todos. Mais algum vereador quer discutir? Com a palavra o vereador Rubens Nunes. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores. Rapidamente, até porque o vereador que me antecedeu, ele já colocou alguns pontos. Em 2013, foi instituído esse controle interno da Câmara, onde nós temos um assessor e um relator. Eu entendo que, às vezes, encontra-se a dificuldade de você ter 2 colaboradores para fazerem parte. Mas, às vezes, se você tem 2, você tem 1. Você tem 1, às vezes, você não tem nenhum. Eu acho que 2 é um número bem razoável. Nós vamos diminuir para 1. Eu não me convenci a respeito de baixar de 2 para 1. E deixo o resultado, senhor presidente. Compreendo a posição da mesa, mas meu voto será contrário. Mais algum vereador? Eu, como presidente da Câmara Municipal, nós temos algumas... O presidente Rubens Nunes falou bem, em 2013, era outra realidade que nós tínhamos na casa, nós não tínhamos 2 funcionários que estão afastados. Um por 2 anos, sem remuneração, e o outro foi afastado para fazer uma cirurgia. E nós temos alguns impedimentos também, né? Nós temos alguns impedimentos que o funcionário de contabilidade, as pessoas que trabalham da contabilidade, que são 2, não pode participar. Tem impedimento em participar. Então, só aí nós já tiramos 4 funcionários que não podem participar dessa comissão. Então, assim que voltar as funcionárias, com certeza, irão, né, ter mais... aumentar esse número de 1 para 2 e o limite de 3. E a comissão de licitação também. Quem faz parte da comissão de licitação na casa, que, salvo engano, são 5 pessoas, também não pode participar. Então, nós temos alguns impedimentos. A estrutura já é enxuta, acho que todos sabem da estrutura que nós temos na Câmara, uma das mais enxutas da região metropolitana, quiçá do Brasil. Então, nós temos alguns impedimentos, né? Por isso, então, foi realizado dessa maneira, respeito ao voto de todos os pares. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Falar o vereador Edu Gelme. Tanto o argumento do Rodrigo como do Rubens são perfeitos, porque você, muitas vezes, quanto mais gente para que se tenha esse controle, é importante para a Câmara que ele seja bem regido. Porém, o projeto foi pedido vistas, né, para a gente até discutir, eu conversei bastante aqui com o presidente também. Então, está existindo alguns empecilhos em função de funcionário que pediu licença por 2 anos, tem mais um que foi afastado, os de licitação não podem participar, os da contabilidade também não podem participar. Então, assim, vamos atentar e o respeito a todos daqueles que queiram votar da maneira que quiser. Mas ficar atento pelo seguinte, o projeto ele fala o seguinte, que é no mínimo 1. Então, passa, assim, a mesa diretiva e o seu presidente ter a responsabilidade, claro que no mínimo 1, mais tentar alocar e ajustar para que sejam 3. Ou 2, pelo menos, como já era no passado. Então, assim, é muito tranquilo, eu respeito a opinião de cada um. Então, talvez nesse momento está tendo dificuldade, mas deveremos estar consertando e tranquilamente deixar com no mínimo 2. Mais algum vereador? Nenhum mais os vereadores querendo discutir o projeto. Está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos.
Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 11 votos favoráveis e 2 em contrários. Portanto, foi aprovado por 11 votos favoráveis e 2 em contrário. Portanto, declaro a resolução aprovada por esta Casa. Projeto de Decreto Legislativo número 2, de 2018, de acordo com o artigo 98, parágrafo 2º. Senhor presidente, eu peguei a folha de votação do outro projeto. Então, na verdade, o senhor não vota e o projeto, na verdade, foi aprovado por 10 votos favoráveis e 2 em contrário. Portanto, está aprovado por 10 votos favoráveis e 2 em contrário. Portanto, declaro a resolução aprovada por esta Casa. Projeto de Decreto Legislativo número 2, de 2018, de acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única o projeto de Decreto Legislativo número 2, de 2018. Algum vereador querendo discutir? Aí eu coloco aqui. Não. Nenhum dos vereadores querendo discutir o projeto, está aberto para encaminhamentos de lideranças. Senhor presidente, peço a palavra Com a rapidamente. palavra, vereador Paulinho Palmeira, líder do PV. O PV encaminha favoravelmente. E gostaria de cumprimentar a vereadora Ana, o coronel José Ricardo Trevisan Arantes, pessoa conhecidíssima na cidade, pessoa de extrema... ele, a família toda, né, para dizer assim, né? Acho que o título de cidadão-vienense é mais do que merecido. Cumprimento Vossa Excelência pela indicação e encaminharemos favoravelmente com toda a honra que merece, de fato, essa votação. Mais algum vereador quer encaminhar pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelma, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Repeca. Aprovo. Agora sim, senhor presidente, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum em contrário. Portanto, declaro o decreto legislativo aprovado por esta Casa. Nada mais, né? Não, agora Então, agora nada mais havendo tratar na pauta da ordem do dia e não havendo inscritos à tribuna do representante da população.